Bom, galera, exercício 6. Exercício aí da Maria Fernanda, né? E da... Não, só da Maria Fernanda esse. Então, Maria Fernanda utiliza um balde com capacidade igual a 0,028 HL, né? Que seria aí hectolitros, para aguar 16 roseiras. Galera, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece trabalhar com esse H aqui. Vamos converter isso aqui para litro. Ó, um hectalitro corresponde a 100 litros. Então a gente tem que multiplicar isso aqui por 100, né? O que faz sentido, né? O balde dela aí tem 2,8 litros, né? Se você achasse, sei lá, de repente um 28 litros, você ia ficar com o pé atrás, né? Como é que um balde tem 28 litros, né? Tá mais que uma caixa d'água isso aí. Ó, 2,8 litros então tem o balde dela. Vamos desenhar o baldezinho dela aqui, ó. E ela vai aguar 16 roseiras e ela enche o balde inicialmente vazio e ela vai jogando aí 800 centímetros cúbicos de água em cada roseira. Então, cada roseira, pessoal, ó, vai usar aí 800 centímetros cúbicos de água. E a gente quer converter isso aí para litro também, né? Só que a gente sabe que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, vamos transformar isso aqui para decímetro cúbico. Ou seja, você divide por 1000. E decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então, cada roseira, ó, você tem aí um total de 0,8 litros de água que você vai utilizar para regar elas, né? Então, se você tem 16 roseiras, né? Se cada uma roseira você você usa 0,8, né? Por regra de 3, para aguar as 16 roseiras, você vai precisar aí de 12,8 litros. Beleza? E 12,8 litros quantos baldes de 2,8 você vai precisar, né? Então, 12,8 x baldes, sendo que 2,8 litros é um balde. Então, quantos baldes de água você vai precisar aqui para aguar as 16 roseiras, né? Fazendo essa regra de 3, você encontra 4 baldes mais 1,6 litros. Beleza? Então, 4 vezes 2,8 dá 11,2. Então, você vai precisar de 4 baldes inteiros e depois você ainda vai precisar de 1,6 litros, tá? Que aí esse 1,6 aqui, que seria o resto, né? Se você dividir, né, 12,8 por 2,8, isso aqui daria quociente 4 e resto 1,6, tá? Então isso daqui é o resto, né? Esse resto, 1,6, ele corresponde aí a 4/7, né, do balde. Se você pegar 1,6 e dividir por 2,8, ou seja, quantidade sobre total, você vai ter aí 4/7. Beleza? O que eu tô tentando dizer é que ela vai precisar de 4 baldes, e além desses 4 baldes, ela ainda vai precisar de 4/7 de um outro balde. Ela não vai precisar de 5 baldes. Beleza?
E se vocês olharem as alternativas aí, o que as alternativas falam, né? Na A, o volume de água que sobra no balde é maior que 5 sétimos. Não, o que sobra é 4 sétimos. O total de água gasto não chega a 15 litros. Verdade, né? Ela vai gastar 12,8. Então, o total não chega a 15 litros. É necessário encher o balde somente 15 vezes. Não, ela enche 4 e mais um pouquinho. E o volume de água que sobra no balde é menor que 10% do total de água. Ó, no balde sobra 1,6 litros. 10% de 12,8 seria 1,28 litros. Então, não, o que sobra no balde é mais que 10% do total de água gasto. Beleza? Então você vai ter aí como alternativa a letra B mesmo. Tá? Que venhamos e convenhamos, pessoal, se você fizesse até aqui, você já tinha a resposta, né? Porque com essa simples regra de 3, você já descobre que ela vai precisar de menos de 15 litros de água para regar todas. Tá? Então tudo isso aqui foi só para fechar a questão, mas fazendo até aqui você já conseguiu achar a resposta. Tá? Próximo. O próximo é o exercício 7, né? Ele diz: um agricultor fará uma plantação de feijão em um canteiro retilíneo, né? E para isso ele começou a marcar os locais onde plantaria as sementes. Então você tem aí esse segmento A, B, C, D, E. Né? Que mede 15, 70, 150 e 500. E daí, né, ele vai demarcar outros pontos, de modo que a distância D entre todos eles fosse a mesma e maior possível, né? Então ele quer o MDC desses números, né? Porque, ó, você vai ter que dividir aqui esse segmento em vários segmentinhos de distância D. E a distância entre esses pontos tem que ser a mesma e a maior possível, né? Então ele quer o maior divisor comum desses 4 números. Então o que a gente tem que calcular aí é o MDC entre 15, 70, 150 e 500. Tá? Que vai ser 5. Porque você quer um número que divide todo mundo, né? Então o 5 divide todo mundo, porque todo mundo aqui é divisível por 5. Ó, ou terminou em 5 ou terminou em 0. Aí se você tirar o 5 do 15, sobra 3. E se você tirar o 5 do 70, sobra 14, né? 70 dividido por 5 dá 14. Então 14 e 3 já não tem nem número em comum. Então só o 5 que esses dois têm em comum. Então você não pode tirar nada além disso. Então seu MDC já é 5 logo de cara. E depois ele quer saber o número de vezes que a distância D, né, foi obtida. Então, quantas vezes o 5 cabe nesse segmento aqui, né? Se você somar 15 mais 70 mais 150 mais 500, vai dar... Perdi minha soma aqui. Ó, 15 mais 70 mais 150 mais 500, você tem um total aí de 735 centímetros, né? Isso aqui tem centímetros. Então, se você pegar 735 e dividir por 5, você tem um total aí de 147. Então, nesses 735 centímetros, cabem 147 intervalinhos desse daqui de distância 5, tá? E
é um número divisível por 7. 147 é 21 vezes 7. Então, 21 não é nem divisível por 4, nem por 5, nem por 6. E só por 7 aqui mesmo. Beleza? Essa é a 7, né? Exercício 7 aí. Deu letra D, então. 8. A gente já fez 1 milhão de exercícios igual esse 8, né? Como vocês podem ver, é Edgar gosta desse daí. Você tem uma equação, né, do segundo grau. X ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Aí a Mariana copiou o coeficiente c errado, né? X ao quadrado mais bx mais d igual a 0. E ela obteve como raízes menos meio e 4. E Maria Clara copiou errado o coeficiente b. E ela obteve como raízes 1 e menos 3 meio. Tá? Então, o coeficiente b aqui, menos b sobre 1, né? Vai ser igual à soma das raízes. E aqui, c sobre 1 vai ser o produto das raízes. Então, você consegue aqui descobrir que o coeficiente b vai ser menos 7 meios. Se você igualar esse denominador aqui, 8 meios menos 1 vai dar 7 meios. E com esse menos 7 meios. E o coeficiente c aqui vai ser 1 vezes menos 3 meio, que vai ser menos 3 meio. Então, achamos o b e achamos o c, né? Porque as meninas aí, elas não erraram nem o b nem o c aqui. Bom, então a nossa equação é x ao quadrado menos 7x sobre 2 menos 3 sobre 2 igual a 0. Equação meio lixo aí. Mas fazendo o Bhaskara aqui, você descobre que as suas raízes vão ser 7 mais ou menos raiz de 73 dividido por 4. Beleza? E para a gente fazer a análise da questão direitinho, a gente precisa descobrir mais ou menos um valor aproximado para o raiz de 73. Tá? A gente sabe aí que a raiz de 64 é 8. E a gente também sabe que a raiz de 81 é 9. Então, a raiz de 73, ela vai estar aí entre 8 e 9, tá? E como 73 é um número que está basicamente aí na metade, né? Entre 81 e 64, eu vou chamar aqui essa raiz de 73 de aproximadamente 8,5. Beleza? Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui na calculadora, ó, a raiz de 73 dá 8,54. Então a minha aproximação aqui ela tá muito boa. Tá? Então o nosso x ele vai ser 7 mais 8,5 sobre 2, que vai dar 8,5 mais 7, 15,5 dividido por 2 vai dar 7,75. E 7 menos 8,5 dividido por 2 dá menos 0,75. Então essas aí são as nossas raízes aproximadamente. Tá? Aí na alternativa A, uma das raízes é menor que 1. Menor que menos 1, né? A é falsa, porque essas duas raízes aqui elas são maiores que menos 1. Então não é a letra A. Na letra B, possui duas raízes inteiras? Não, não são inteiras. São irracionais, ó, porque tem raiz.
Uma das raízes é maior do que 3. Verdade, ó. Essa raiz aqui, ela é claramente maior que 3, tá? Mesmo se você aproximasse isso aqui errado, aproximasse de repente com 8,1 ou 8,9, você ia chegar nessa conclusão. E a D não possui raízes reais. A D é falsa, porque ela possui sim raízes reais. Apesar de ser irracional, ainda é real. Então a alternativa correta é a letra C. Beleza? Próxima, questão 9. Analise cada uma das afirmativas abaixo e classifique-as em verdadeiro ou falso. Ó, vou fazer aqui o primeiro item aqui atrás, porque vamos precisar de espaço. Temos isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Z menos X, Z menos Y. Bom, pessoal, como vocês podem perceber aqui, esses três denominadores eles são muito parecidos, né? Como vocês podem ver, ó, aqui você tem XY, XZ, YX, YZ e ZX, ZY. Então, nesse cara aqui, ó, falta uma parcela, né? Falta a parcela que tem o X, fator, né? Melhor dizendo. Falta o fator que tem X. Não, falta o fator que tem Y e Z. Então eu vou multiplicar isso aqui, ó, em cima e embaixo por Y menos Z. Agora, tirando a correção do sinal, ó, ele já está aqui com os três fatores que a gente precisa igualar. Esse cara aqui, ó, ele tem YX e ele tem YZ. Então falta o fator Z menos X. E esse aqui, ele tem ZX e ZY. Falta o XY, né? Então vou multiplicar em cima e embaixo por X menos Y. Agora, os três denominadores eles já têm os mesmos fatores. A única coisa que a gente precisa fazer aí é corrigir o sinal. Então aqui eu tenho X menos Y, Y menos Z, e eu vou tirar um menos aqui em evidência, para isso aqui virar Z menos X. Aí aqui eu tenho Y menos X. Vou tirar um menos em evidência para virar X menos Y. X menos Y, Y menos Z, Z menos X. E nesse aqui, eu tenho XY, eu tenho, ó, nesse Z menos Y, eu vou tirar o menos em evidência para ele se tornar Y menos Z. E aqui eu vou ter Z menos X. Então agora os três denominadores eles estão igualados, né? Então eu tenho X menos Y, Y menos Z, Z menos X. De todo denominador de todo mundo é assim. E nos numeradores, eu vou ter menos Y menos Z, ou seja, menos Y mais Z, menos Z mais X, né? Porque menos com menos dá mais, e menos X mais Y. E aí, esse corta com esse corta com esse corta com esse, a gente chega em zero, né? Então, como esses números são todos distintos entre si, não tem perigo do nosso denominador zerar, então esse resultado vai dar sempre zero. Tá? Agora sim, vamos para as outras aqui. Vamos analisar aí o segundo item, para ver se ele é verdadeiro ou falso. Então, o primeiro ele é verdadeiro, tá, pessoal? Ó, já o segundo é meio paia, tá, galera?
O segundo ele é meio paia, porque o exercício fala aí que o P ele é real diferente de zero, o Q é real diferente de zero e o P é diferente do Q. Tá? Só que em nenhum momento o exercício fala que o P ele é diferente de menos Q. Se o P ele for igual a menos Q, isso aqui o exercício não fala, tá? Mas se o P for igual a menos Q, você vai ter ali, né, P ao quadrado menos Q ao quadrado, ó. Deixa eu escrever aqui. P ao quadrado mais PQ dividido por P ao quadrado menos Q ao quadrado, que multiplica 1 sobre Q menos 1 sobre P, tudo isso aqui elevado a menos 1. Então, se o nosso P for igual a menos Q, você vai ter aqui menos Q ao quadrado, que vai dar Q ao quadrado, que menos Q ao quadrado vai bugar esse denominador. Tá? E por isso que esse daqui é falso. Beleza? Mas vamos desenvolver isso aqui para a gente discutir melhor, ó. P ao quadrado mais PQ, se eu tirar o P em evidência, eu fico com P mais Q. E P ao quadrado menos Q ao quadrado, se eu fatorar, eu tenho P mais Q, P menos Q. Se eu igualar esse denominador aqui, o denominador vai ser PQ. E o da esquerda eu multiplico por P, e o da direita eu multiplico por Q. Né? Então, esse corta com esse corta com esse, e o P corta com P. E a gente obtém, então, 1 sobre Q elevado a menos 1, que é Q. Então, tirando esse detalhe, essa alternativa seria verdadeira. Mas como o exercício não falou que P é igual a menos Q, ou seja, esse fator aqui ele pode zerar. Então, você pode ter um denominador zero aí. Então, nem sempre isso aqui dá Q. Porque se P for igual a menos Q, você vai zerar o seu denominador e isso daqui não vai ser igual a Q. Vai explodir para o infinito. Então, essa alternativa é falsa, mas só por causa disso. Tá? Eu acho que quem fez nessa questão não tinha esquecido de colocar essa condição. Tá? E você esquecendo de colocar essa condição, esse item se torna meio falho, né? Eu acho que seria mais bonito, né, se a questão falasse isso. Porque aí você chegava nisso. Tá? E por fim aí, último item que a gente tem que analisar, né? Você tem aí que o seu x ele é real, positivo e diferente de zero. E você tem que o seu y ele é real, negativo, diferente de zero. E o z ele é apenas diferente de zero. Se o x é maior que zero, pessoal, x à sétima, né? Ou seja, um número positivo elevado a 7 vai ser positivo também. Se o seu y é negativo e você eleva ele a uma potência ímpar, você vai ter menos vezes menos, que dá mais, vezes menos, que dá mais, vezes menos, que dá menos. Ou seja, y à quinta vai ser negativo, porque é número negativo em potência ímpar. E finalmente, qualquer número, né, elevado a uma potência par é maior que zero, qualquer número real, no caso. Então, esses daqui são os sinais dos seus números, né? Então, você está fazendo mais vezes menos sobre mais. Isso aqui vai dar menos, ou seja, menor que zero, tá? Porque ele quer saber o sinal dessa fração, né? X à sétima vezes y à quinta sobre z elevado a 30. Como ele quer saber o sinal disso aqui, isso é mais, isso é menos, isso é mais. Então, o sinal dessa galera aqui vai ser negativo. E essa daqui, então, vai ser verdadeira. Então, como resposta, você tem aí VFV, que é a letra B de bola.
tá? Bom, galera, na próxima parte do vídeo eu vou trazer aí o 10, o 11 e o 12.